Eu tô para gravar esse vídeo já há um tempinho para vocês, para passar um pouquinho das experiências que eu tô tendo a partir de vendas que eu tô fazendo daqui de casa. Digo isso porque algumas pessoas elas estão tendo a oportunidade de ir até a escola e fazer o movimento que é o tradicional, né? Então eu estou trabalhando totalmente fora do tradicional, obviamente, até porque eu estou à distância aí de todos os alunos, aí, de forma geral, e eu não tenho uma escola para poder recebê-los, né? Então, para que vocês tenham uma noção, eu em duas semanas e meia, se eu não me engano, que nós começamos a fazer vendas por aqui, eu fiz 11 até agora e eu fiz diversos experimentos também de como me comunicar com o aluno. Então eu percebi a dificuldade que a gente tem em encontrar o aluno. Eu percebi que quando o aluno me atendia ao telefone, que eu ficava muito tempo ao telefone porque eu tinha que explicar toda a situação para ele. E aí eu resolvi fazer alguns experimentos por e-mail, tá? Como eu tenho muita experiência na área de cobrança, eu sei que normalmente o start do convencimento da pessoa a falar comigo, ela tem que estar baseado em uma coisa que teoricamente seria ruim para ele e já com uma solução na sequência. Eu vou explicar para vocês do que eu estou falando para vocês entenderem bem, tá? Nenhum outro caminho é simplesmente explicar a situação e ser mais brando. Então eu fiz as duas alternativas, porque quando eu enviei um primeiro e-mail um pouco mais forte, eu tive uma resposta negativa de um aluno dizendo que queria cancelar, tá, por conta do meu e-mail. É por isso que eu resolvi dar uma melhorada nele. Mas apesar de eu ter melhorado, eu percebi que a eficiência do meu segundo e-mail ela ficou péssima, entendeu? Por isso eu vou retomar o primeiro, só que com uma linguagem um pouquinho melhor, né? Eu percebi que as pessoas não leem e-mail, né? Ou se leem, não interpretam o que está escrito lá, interpretam mal, interpretam errado. Não sei se eu estou generalizando, mas as pessoas têm muita dificuldade, têm uma educação na escola mesmo muito fraca e por isso essa dificuldade com a língua portuguesa, né? Então vamos lá. Eu quero falar de dois temas. Então um é esse, como que você vai explicar para o aluno a questão dele estar iniciando agora, evitando que ele cancele o contrato, né? Evitando que ele peça para postergar sem comprar o material, então isso que eu quero evitar. E eu quero passar também algumas situações que ocorrem com relação ao cartão não aprovar e as soluções que eu tenho proposto para os alunos, tá? Então vamos lá. Então, no primeiro e-mail que eu enviei, eu coloquei uma linguagem assim do tipo, por exemplo, uma pessoa teria que iniciar agora em abril. Então existe um contrato que está vigente, tá? Existe uma iniciativa que tinha que partir. Na cabeça dele entrou o Covid e, portanto, ele teria direito de adiar, ele não precisa nem nos procurar. Mas não é verdade. Ele deveria, por iniciativa própria, nos procurar antes, mas a escola está fechada. Mas tem o site da própria Number One que ele poderia entrar lá, no Tire Suas Dúvidas, coisas do gênero, e nos acionar, tá? Então não é desculpa. Ele não nos procurar, a escola está fechada, não é uma desculpa para ele não nos procurar, entendeu? Aí tá, aí a maioria dessas pessoas, alguns já queriam cancelar, são gente que foi matriculada muito lá atrás, né? Vamos supor em janeiro para iniciar, em dezembro para iniciar agora em abril, por exemplo. E aí o cara não me atende, aí eu mandei um e-mail para ele explicando que o contrato dele estava previsto para agora, e o que eu queria evitar que fosse cobrado uma mensalidade em maio, mesmo ele não estudando, porque obviamente nós estamos dispondo de e-mails para aquelas pessoas que não estão podendo estudar, né? E por isso a cobrança é legítima, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então vamos lá. Então o início do cara previsto para abril, né? Primeira mensalidade então seria em maio. Então o que eu sugiro para a pessoa? Certamente você vai precisar adiar o teu curso. Se ele precisa adiar o curso, ele tem um tripé a ser resolvido, que você já conhece: teste, nivelamento, aula zero, comprar o material didático. Sem isso ele não consegue fazer o adiamento. Sem fazer o adiamento ele entra na carteira no final desse mês. Ele entrando na carteira ele vai ter que ser cobrado de uma mensalidade em maio.
Por que é legítima essa cobrança para a gente? Porque segundo o PROCON, para que a gente possa seguir cobrando o aluno, né, não haja um desequilíbrio na relação entre nós e eles, né? Porque senão a pessoa ia pedir redução da mensalidade, ela ia pedir para postergar o início, e o PROCON já prevendo que isso desequilibraria a relação entre o prestador de serviço e quem contratou, os comprometer como prestadores de serviço, em relação à grana mesmo, né? E aí eles também preocupados em preservar o direito do consumidor, eles criaram essa estratégia. Então nós temos que oferecer para a pessoa ou um curso online que substitua em termos de carga horária e conteúdo o que estava vigente, ou então dar a oportunidade da pessoa iniciar mais tarde, aumentar o período do calendário, a pessoa fazer mais tarde e ter reposta aquelas aulas. Então, nós veja que eu falei ou, nós não estamos fazendo ou, nós estamos fazendo e. Então, nós, na realidade, não temos a intenção que o processo online substitua o processo presencial, né? Não temos essa intenção, mas nós dispomos isso para o nosso aluno, então ele não vai ter prejuízo, e lá na frente ele ainda vai ter reposta às aulas. Então não há nada que ele possa falar como argumento para o cancelamento em relação ao Covid, entendeu? Uma vez que nós já estamos entregando a solução necessária para ele poder fazer o curso, tá? Então vamos lá, recapitulando, tá? Então a linguagem que eu tratei com o aluno era explicar que ele teria a possível cobrança de mensalidade, oferecendo para ele aulas presenciais, né, no período posterior, né, com modificação do calendário. Aí seria ou oferecer aula à distância. Então nós não estamos no ou, nós estamos no e, como eu acabei de falar. Então existe para isso, ele ficar me questionando, existe uma fundamentação normativa que vem do PROCON e que fala sobre esse tema. Então eu fiz uma pesquisa, então uma fundamentação vem do PROCON do Rio de Janeiro, com o número 11343681, fundamentação essa que depois foram seguidas por outros PROCONs. Então essa instrução, por exemplo, eu encontrei numa página do PROCON de São Paulo, tá? Então, objetivo disso daqui, por que o PROCON fez isso? Para evitar os cancelamentos contratuais com base em caso fortuito e força maior, né? Porque poderia ter esse enquadramento, e evitar o prejuízo na educação de uma maneira geral para esse aluno, tá? Então, ideia, preservar o direito do consumidor, não comprometer o prestador de serviço, tá? Então, segundo eles, não vai ser cabível a redução da mensalidade e tampouco a postergação do pagamento. Ó, aí que tá, ó. Não tem postergação do pagamento. Nós vamos adiar como forma de ajudar o aluno, mas segundo nossas regras. Porque nós não seríamos obrigados a fazer o adiamento, entendeu? Nós não somos obrigados, porque nós temos uma solução viável hoje. Então, para poder ajudar o aluno, bom, você precisa então adiar o teu início. Então nós vamos vencer esse tripé aí que eu já expliquei: aula zero, teste de nivelamento e compra do material. Então, quando eu falei com essa linguagem aqui, beleza, depois eu coloquei uma linguagem mais branda, onde eu não falava da mensalidade do mês de maio. Eu só falava da possibilidade, da necessidade de se adiar o início, né, por conta dos acontecimentos atuais. Passei a não ter mais resultado e os alunos falaram: não, eu já avisei lá, porque por conta do Covid eu não vou começar nada agora. Ou seja, ele não entendeu nada do que eu falei e ele não se sensibilizou com o que eu estou falando, porque eu não coloco nenhuma ação sobre ele, nenhuma pressãozinha sobre ele para que ele venha, tá? Então, um aluno que se sentir pressionado com essa ação, porque ele já estava fora, porque uma pessoa sensata ela vai entender o que a gente está explicando. Eu vou pegar meu texto, vou melhorar, vou diminuir, vou explicar, vou detalhar essa questão aqui, e aí eu tenho certeza que eu vou começar a ter resultados melhores. Tá? Outra coisa, não passou o cartão de crédito. Se o cartão de crédito não passar, são três coisas podem ter acontecido. Tá? Então, o cartão não autoriza fazer compra online. Então a pessoa nunca fez compra online, não tem esse hábito, nunca solicitou isso. Algumas operadoras elas não permitem então que o cara compre por digitação dos números, né?
E aí ele tem que pedir uma autorização para a operadora libera e aí vai. Outra coisa é limite, isso é normal, o cara pode não ter o limite suficiente, né? O valor pode estar muito acima do normal que aquela pessoa compra dentro de um mês. Então a operadora, percebendo isso como forma de uma possível fraude, ela desautoriza. Tá? A outra coisa, um caso que aconteceu há pouco tempo agora comigo, foi um aluno que pediu o cartão emprestado do pai. Então o pai tem um histórico de compras, ele tentou fazer online e não conseguiu. Vamos supor que ele tenha feito compras online anteriormente. Então beleza, então o cartão até autoriza. Mas não autoriza aquele valor, não autoriza aquele tipo de serviço. Quer ver? Poxa, um homem, quase 60 e poucos anos, fazendo curso de inglês. Não que ele não pudesse, mas não é uma coisa comum. Então pode ter reprovado por causa disso. Então eu passei essa orientação para a pessoa vai entrar em contato com a operadora e vamos ver aí se a gente consegue finalizar essa venda. Tá bom, pessoal? Então eu espero com esse vídeo, ficou um pouco longo, mas ter esclarecido tudo, e qualquer dúvida que vocês tiverem, você pode entrar em contato comigo para a gente falar sobre. Tá bom? Um abraço aí, excelente semana e sucesso. Tchau, tchau.